Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Recentemente eu terminei de ler o livro de Romanos e eu extraí de um livro 4 etapas que nós achamos no livro de Romanos de como ter a certeza da nossa salvação. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. E o texto diz assim: a Bíblia está repleta de lugares onde você poderia chegar ao perfeito conhecimento de como uma alma pode ser salva e ir para o céu. Mas uma vez que você já tem em mãos uma cópia do livro de Romanos, o convidamos para usar os textos de referência e verificar passo a passo 4 verdades que nos mostram como ter certeza da vida eterna. E o primeiro passo é a nossa condição. Somos pecadores. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, de 10 a 18. A primeira verdade que precisamos entender é que somos pecadores. Temos que admitir isso pessoalmente e sentir a nossa culpa perante o Deus Santo. O homem com boa saúde não busca o médico para si, porém o homem que se reconhece estar doente busca prontamente o auxílio do médico. Somos pecadores injustos, ímpios e imundos diante de um Deus Santo, justo e perfeito. Reconheça isso e sinta sua culpa perante Deus. Assim você estará tomando um passo na direção exata para encontrar salvação para a sua alma. O segundo passo é a nossa condenação. O pecado nos condena ao inferno, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Romanos 6, versículo 23. A segunda verdade que precisamos entender é que por causa do nosso pecado estamos condenados à morte espiritual, o inferno. Deus é o justo juiz. Ele não pode fechar os olhos e ignorar nosso pecado, mas precisa puni-los. De acordo com o versículo acima, a condenação do pecado é a morte. A morte citada aqui é uma morte espiritual. A morte eterna está se referindo à separação eterna de Deus, no inferno. Ou seja, por causa do nosso pecado, todos merecemos ir para o inferno, e se morrermos no pecado, de fato estaremos condenados. Terceiro passo, a nossa salvação. Jesus Cristo pagou o preço. Mas se Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, de 8 a 9. Na cruz do Calvário, Jesus voluntariamente aceitou receber a punição, o salário, devido pelos nossos pecados. Ele, que nunca pecou, carregou sobre si todos os nossos pecados, passado, presente e até os futuros. E na cruz recebeu por nós o justo salário do pecado, que é a morte. Que maravilha! Cristo tornou-se pecado e derramou seu sangue inocente para que o Deus Santo e Justo, nele julgando o pecado, providenciando o perdão e salvação para o homem pecador. Assim sendo, Deus pode oferecer gratuitamente o perdão dos pecados a todos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23, a parte B do versículo. Para termos a vida eterna, não é necessário nenhuma boa obra, pois o dom, o presente, é gratuito. A salvação do pecado é pela graça, por meio da fé, nem mais nem menos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Romanos
3, versículo 28. A terceira verdade que precisamos entender é que Cristo pagou por todos os nossos pecados, através do seu sangue derramado na cruz. E só precisamos aceitar o presente da vida eterna. Mas como podemos receber esse presente? Quarto passo, a nossa participação. O presente da vida eterna pago por Cristo é aceito através do arrependimento e da fé. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 a 10. De acordo com o texto acima, Deus exige duas coisas a fim de que possamos ser salvos. Primeiro, o arrependimento e segundo, a fé. E o que é o arrependimento? A primeira coisa que devemos fazer de acordo com este versículo é confessarmos ao Senhor Jesus. Isso se refere a uma atitude de arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente para os nossos pecados. Não quero mais servir a mim, mas quero servir e agradar a Jesus. Arrependimento é pedir perdão a Deus e se entregar a Ele. Sendo assim, temos que reconhecer nossa rebelião contra Deus e o nosso pecado diante dele, que nos condena ao inferno. Assim, pedindo perdão, nós colocamos em submissão a Jesus. E o que é a fé? Em segundo lugar, precisamos confiar no que Jesus Cristo fez por nós. Temos que crer em nosso coração, não na mente. Quer dizer, confiar completamente no que Jesus fez por nós e aceitar pela fé o presente do perdão que Deus oferece a nós. Jesus morreu por nós, como um substituto, e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos para mostrar que o pagamento, que é o salário, foi efetuado e provou que Ele é verdadeiramente o Salvador. A obra foi terminada e não falta nada. Note no versículo acima as duas últimas palavras, o resultado prometido por Deus: serás salvo. Se fizermos as duas coisas mencionadas neste versículo, Deus promete que seremos salvos. Que promessa evidente e maravilhosa a palavra de Deus. Deus não disse talvez serás ou provavelmente serás, nem serás se for fiel até o fim. Não. Ele declara com autoridade: serás salvo. No imperativo. Para deixar bem clara essa declaração divina, leia o seguinte versículo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Podemos ter a certeza da salvação, porque Deus promete nos salvar. Se pedirmos com arrependimento e fé, você terá 100% de certeza que irá para o céu, por simplesmente crer na promessa de Deus. Amém? Eu agradeço e deixo essa palavra para a meditação dos irmãos. Amém? Fiquem na paz.